Nós tivemos algumas grandes notícias para o xadrez brasileiro nos últimos dias. O Evandro Barbosa sagrou-se o 12º grande mestre brasileiro, depois de um início de ano arrasador. O FIA conseguiu mais uma conquista em torneios internacionais, dessa vez o bicampeonato do Aberto da Bulgária, e a Juliana Terral conseguiu mais um título de campeã brasileira feminina. Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas grandes conquistas. O Evandro Barbosa é um enxadrista extremamente talentoso e disciplinado, estudioso e adepto a um xadrez clássico. Ele é um jogador também muito bem preparado teoricamente e que costuma calcular muito bem durante suas partidas. Essa partida que eu escolhi para exemplificar a conquista dele do título de grande mestre mostra bem esse estilo dele clássico, bem preparado e de bom cálculo. Então, a gente vai ver bem rapidamente a partida contra o mítico grande mestre português Luiz Galego, que está sempre aqui no Brasil. Eles jogaram uma Paulsen, o Evandro jogou com bispo D3, e o Galego joga uma abertura um tanto inferior, permitindo que o Evandro monte uma estrutura de Maroczy, e ele já vai ser punido imediatamente com essa jogada F5. Ele jogou de um jeito um tanto provocativo. E já depois de E5, cavalo C2, essa é uma típica estrutura na qual as brancas já têm uma grande vantagem. Eu me lembro de partidas do Milos e de estudar com Milos esse tipo de posição, na época que a gente treinava constantemente. E essas posições são muito difíceis para as pretas, com a debilidade na casa D5, falta de contrajogo, a coluna F, enfim, vários dos elementos que permitem uma grande vantagem às brancas. E notem como o Evandro ele vai construindo a vantagem. Na verdade, o Galego ele já faz uma jogada provocativa, tentando mudar um pouco o curso da partida, mas nada disso vai adiantar. A torre também F5 também era bom, ele tomou de peão. E o Evandro vai simplesmente colocando as peças de um jeito bem simples, vejam só. Olha lá. Xadrez bem clássico, vai dominando aí o tabuleiro inteiro. E sem muito esforço, depois da jogada A4, ele já tem uma posição completamente ganha. As pretas estão dominadas em todos os lados do tabuleiro. Não tem onde colocar o rei. E também em par de bispos e casas brancas aí para o Evandro. E ele vai aqui lentamente melhorando sua posição até a hora do arremate. Vou chegar nela aqui em instantes. Ele vai trazendo todas as peças. E finalmente aqui você pode parar o vídeo e se perguntar como as brancas ganham nessa posição. Existe, na verdade, mais de uma maneira de vencer aqui. Mas a mais contundente provavelmente é a forma escolhida pelo Evandro, jogando torre C8. Então a C4 também é possível, com a ideia de em seguida jogar torre C7. Não parece nada mal também, mas o Evandro foi aqui direto ao ganho material com a torre C8, seguido de bispo B5. A partida durou mais alguns lances, mas efetivamente a posição das pretas já era completamente perdida nesse momento. Já o nosso GM Alexander FIA conseguiu mais uma brilhante conquista na Bulgária e com os pontos ganhos nesse torneio, ele volta a ser o número 1 nos live ratings, a lista extraoficial da Federação Internacional, e volta então, portanto, a ser o número 1 do Brasil, com todos os méritos. O FIA sempre com um xadrez muito dinâmico, vistoso e emocionante, sobretudo, como essa partida aqui dá mostras claras. O FIA ele saiu melhor na abertura, mas nesse momento ele acaba de cometer uma imprecisão e ele permite uma vitória imediata para o condutor das pretas, esse jogador chamado Petkov. Na verdade eu não conheço bem ele, mas com 2.492 é um jogador extremamente forte. Mas, para nossa sorte, ele não viu o arremate para as pretas. Você pode parar o vídeo e se perguntar como que as pretas poderiam ganhar nessa posição. E é curioso porque a posição das pretas ela parece realmente superior, mas não é qualquer lance que vai demonstrar essa superioridade. Trocar as damas, por exemplo, parece bem tentador e jogar um final,
mas as brancas são capazes de criar algumas ameaças bem perigosas, com o bispo vindo via G5 para a casa F6, armando uma rede de mate, e basicamente foi isso que caiu o jogador das pretas. Ele talvez tenha ficado com medo de algum sacrifício também com a torre indo a G6, mas o fato é que o lance torre toma E5, se aproveitando da cravada, seria um lance vencedor aqui, porque, enfim, se as brancas trocam as damas, estão numa posição perdida, e se o branco joga torre toma G6, por exemplo, FG6, dama G6 e rei F8, as brancas não têm continuação, não podem naturalmente capturar a torre de E5, e se bispo H6, o rei vai fugindo e acabam as peças, basicamente. As pretas também agora estão criando algumas ameaças sérias. O Fia teria que abandonar, basicamente. Eu estaria numa situação, não sei o que ele jogaria depois de torre toma E5, para ser bem sincero. O computador mesmo indica a vitória das pretas, mas o Petkov troca as damas e é surpreendente como a posição vira completamente, né? É muito difícil agora defender a ameaça de bispo G5 seguido de bispo F6. E em poucos lances o condutor das pretas acaba caindo em uma posição perdida. Ele joga... A única chance aqui seria jogar um lance confuso como torre D5, até difícil de entender essa jogada, mas ela é direcionada contra o bispo G5. Contra bispo G5, acredito que as pretas aqui queiram jogar bispo D8, essa é a ideia. Mas ele jogou então torre C8 com a mesma ideia, depois de bispo A4, a posição desmorona completamente e o Fia ganhou uma importante partida. Por fim, veremos um dramático exemplo da Juliana Terral no Campeonato Brasileiro Feminino, recém-terminado, e uma partida que ela estava em grandes apuros contra a sua concorrente direta, a Vanessa Feliciano, também favorita antes do torneio, e que acabou com a segunda colocação. A Juliana ela foi dominada no início e no meio jogo dessa partida e caiu numa posição desesperadora. As pretas têm um peão a mais e vantagem posicional. E a Juliana então resolve complicar a partida, um lance prático talvez, que foi a jogada G4, mas fundamentalmente um erro, uma vez que permite um arremate imediato para as pretas nessa posição. E você pode também agora pausar o vídeo e tentar descobrir como as pretas poderiam ganhar nessa posição matematicamente. A Feliciano não encontrou a solução e acabou jogando um lance que jogou fora grande parte da vantagem, que foi o lance dama C5, trocando as damas. Basicamente, as pretas, eu acho que ela exagerou o ataque das brancas nessa posição, ficou com um pouco de receio de alguma compensação em virtude dos bispos de cores opostas, que dão possibilidades de ataque, mas na verdade nessa posição quem vai atacar é o preto. Então depois da troca de damas, a posição da Juliana ficou muito melhor, ela ainda está inferior naturalmente, com um peão a menos, mas com consideráveis chances de empate, uma vez que o bispo de cores opostas, a gente sabe, dão ótimas chances no final para empatar, né, se você estiver defendendo. Mas, como também é bem sabido, em uma posição de meio jogo, o bispo de cores opostas favorece aquele que ataca. Então, a Vanessa deveria ter continuado com a iniciativa aqui. Ela tem um ganho forçado, um ganho bonito, começando com a jogada bispo D3. A iniciativa ela se caracteriza por você constantemente criar ameaças contra o seu adversário, não deixar ele, como eu gosto de dizer, não deixar o seu adversário respirar. E olhe como aqui as brancas elas vão ser derrotadas sem ter tempo de respirar e fazer nenhuma jogada tranquila. Então, bispo D3 ameaça a torre. A jogada natural, então, é torre G1, para tentar algum ataque na coluna G. Mas, então, as pretas jogam F6, agora atacando a dama, que, de maneira surpreendente, está praticamente sem casa. Então, único lance, dama toma H5, e agora, de novo, as pretas não deixam o branco respirar e jogam torre toma F4, o arremate final. Depois de torre toma F4, torre E2, cheque. E agora em todas as linhas as pretas ganham com facilidade. Por exemplo, se rei H3, as pretas jogam torre E3, cheque, rei H2 e dama D6, ganhando a torre de F4 e continuando com o mate. E se rei G3, as pretas jogam agora dama D6 novamente, um lance calmo, cravando a torre de F4 e a posição é um massacre. As pretas ameaçam torre E3, se por exemplo torre de GF1,
Devem ter vários arremates aqui, eu vou citar apenas um deles, torre 5, atacando a dama, e as brancas agora não têm nenhuma continuação possível, a partida está perdida nesse momento. Então, esses foram alguns dos... na verdade, essa partida ela poderia ter mudado o resultado final do torneio, mas os grandes campeões eles são feitos desse tipo de situação, de conseguir reverter algumas situações difíceis, como a gente viu o FIA, a gente viu agora a Juliana, e isso é um grande mérito também, você colocar problemas práticos para o seu adversário e reverter algumas situações que parecem muito difíceis. Então, esses foram alguns dos melhores momentos aí dessas 3 grandes conquistas recentes, conseguidas por jogadores brasileiros. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer novos vídeos dessa natureza, mostrando notícias de torneios e grandes conquistas em um futuro próximo. Um abraço a todos e continuem seguindo o canal.